fundos de investimentos. Vou fazer uma analogia muito simples para que a gente consiga entender o que são esses fundos. É como se fosse um condomínio de apartamentos. Então, cada proprietário ele é dono de uma cota do condomínio, que nesse caso é o apartamento. E todos possuem o interesse comum de fazer com que esse condomínio funcione através da divisão de despesas. Nos fundos de investimento é a mesma coisa, só que além do rateio das despesas, nós também dividimos os lucros daquele fundo. Então, quando eu invisto através de um fundo, na verdade eu estou comprando cotas, que são a menor fração do patrimônio líquido daquele fundo. E quando eu saco o dinheiro, eu resgato o dinheiro desse fundo, o que está acontecendo, na verdade, é que eu estou vendendo parte ou o total das minhas cotas. O que nós vemos no extrato do fundo de investimento quando recebemos é a quantidade de cotas que a gente possui. Então, cada cota ela tem um valor que é atualizado diariamente e lá no extrato vai estar sendo exibido o valor de todas as cotas que nós possuímos naquele dia que a consulta está sendo feita. Aqui nós temos um exemplo de um extrato que foi retirado da internet, ele é de acesso público, porque faz parte de uma instituição, de uma associação, na verdade, que investe o dinheiro para os associados dela. Então, está lá disponível para consulta. E a gente está utilizando aqui só para fins educativos. Então, a gente consegue visualizar ali a rentabilidade do mês, na setinha vermelha ali no canto esquerdo, 1,0487. Então, a gente acompanha a rentabilidade do fundo, nós conseguimos ver o valor em reais, o valor total de todas as cotas que eu possuo naquela data. Aqui nós estamos falando de 3.623.000, arredondando. Nós conseguimos visualizar o rendimento referente à valorização das cotas também em reais, que nesse mês específico foi de 38.005. O saldo disponível para resgate, que é o valor total, mais esse rendimento que aconteceu, que são de 3.661.000. E uma coisa interessante da gente observar, quando nós vemos lá o valor antes da rentabilidade de 3.623.000, nós temos um total ali de 2.344.302 cotas. Eu estou desprezando aqui os números após a vírgula, tá? Só para facilitar. E quando nós verificamos o valor já somado com a rentabilidade do mês, vocês podem observar que a quantidade de cotas continua a mesma. O que isso significa? Que houve uma valorização e que cada cota que nós possuímos daquele fundo, ela já tem um valor superior. A gente faz essa conta dividindo o valor total em reais pela quantidade de cotas e aí vocês chegam no valor, né, no valor realmente de cada cota, né, individualmente, antes desse rendimento e depois. Quando a gente adquire cotas, nós somos chamados de cotistas. Então, quando nós adquirimos essas cotas, ou seja, investimos em um fundo, nós estamos concordando em remunerar uma empresa para que ela faça o meu dinheiro render seguindo as determinadas estratégias do investimento, o objetivo que cada fundo possui. Essa estratégia, ela é do seu conhecimento antes que você tome a decisão de escolher o fundo. Pelo menos ela deveria partir de você. Então, antes de contratarmos um fundo, é extremamente importante que nós tenhamos o interesse de identificar em quais tipos de ativos esse fundo vai investir o seu dinheiro. E isso é uma responsabilidade nossa de fazer essa análise. Bom, a gente não precisa nem dizer que cuidar do dinheiro dos outros é extremamente lucrativo. Então, não é à toa que existem milhares de fundos de investimentos. Se vocês analisarem, todos os bancos oferecem os seus fundos próprios para os seus clientes. E, na verdade, por que isso acontece? Não importa se eles vão fazer o seu dinheiro render ou não. A questão é que a parte da instituição financeira do banco, ela está garantida, independente do resultado, porque ela cobra a taxa administrativa. Então, os fundos de investimento, eles são uma garantia de lucro para os bancos e para as outras instituições que criam e que gerenciam todos esses fundos de investimento que existem. E, na verdade, não é só o banco, existe uma cadeia que lucra com os fundos de investimentos. Nós temos aqui o administrador, que é a instituição financeira responsável pelo funcionamento e pela manutenção do fundo.
Tá? Então, geralmente nós temos lá um fundo, existe o gestor e existe o administrador. São coisas distintas. O gestor é aquela instituição responsável pela compra e venda dos ativos. É ele quem vai fazer a gestão do portfólio mesmo e definir onde o dinheiro vai ser investido, de acordo lá com os objetivos e com a política daquele fundo. Existe o custodiante, que é a instituição responsável pelo registro e pela guarda dos ativos do fundo, e o distribuidor, que são aqueles que comercializam mesmo esses fundos, essas cotas, geralmente as corretoras, agentes de investimentos ou os próprios bancos. Vamos falar então da taxa administrativa, entrando na parte de custos dos fundos. Essa taxa administrativa existe porque ela é a forma como toda essa cadeia que eu acabei de explicar ganha o dinheiro com o seu dinheiro. Essa taxa ela varia muito de instituição para instituição e também de um fundo para o outro, mesmo que vocês estejam numa única instituição. E ela sempre vai ser representada através de um percentual ao ano, não tem outra forma. Uma outra coisa importante de vocês saberem é que sempre que o administrador do fundo ele divulga o valor da cota e a rentabilidade daquele fundo, esse valor divulgado ele já é líquido da cobrança da taxa de administração. Ou seja, essa taxa de administração, esse custo já foi descontado. Bom, aí a gente entende por qual motivo que os nossos gerentes nunca ligam para a gente oferecendo título público, CDB, LCI, LCA. Por quê? Eles preferem oferecer fundos DI e fundos de renda fixa do próprio banco onde eles trabalham. Por quê? Esses fundos eles vão investir o seu dinheiro em títulos públicos, cobrando taxas administrativas aí que vão de 1, 2 até 3% ao ano sobre o patrimônio investido. Este é um ponto muito importante também, não é sobre o lucro que você obtém, sobre o rendimento, mas sim sobre todo o patrimônio que você tiver investido naquele fundo. Então, aqui é o ponto de atenção. É importante que você saiba o que está fazendo e que cuide do seu dinheiro, porque essa responsabilidade não é do seu gerente, ela é somente sua. Eu vou trazer para vocês um exemplo ruim, só como um alerta da importância de vocês adquirirem conhecimento e realmente fazerem uma análise antes de decidir por um tipo de investimento. Esse exemplo que eu vou utilizar aqui é um fundo de renda fixa de um banco tradicional. É um banco público no caso, mas isso não vai alterar se for uma instituição privada. Podem até ter taxas maiores ainda, então indifere. O fundo que eu estou utilizando apenas como fins educativos, então não existe nem crítica nem recomendação específica deste ativo, tá ok? É apenas para fundo educacional. É o fundo BB Renda Fixa LP100. Vocês podem pesquisar na internet, verificar as informações, se bem que daqui a pouco eu vou trazer para vocês uma lâmina que eu coletei hoje da internet, vocês vão ver que está atualizada ali até janeiro de 2020. Mas é informação acessível a qualquer pessoa que tenha interesse de pesquisar. Neste fundo, nós podemos investir com apenas R$100, é um investimento mínimo. Qual é o problema? 3% dos R$100 que eu estiver investindo e daquilo também que render, vão ficar com o banco na forma de taxa administrativa. E olha assim, se vocês pesquisarem esse fundo, mas para vocês terem uma ideia, ele tem hoje um patrimônio líquido de 9,6 bilhões de reais. E ele tem mais de 400 mil cotistas. Se a gente considerar que o banco fica com 3% desse valor, são 288 milhões que o banco recebe somente para prestar o serviço de investir esse dinheiro em títulos públicos. Gente, qualquer pessoa pode aprender a fazer investimentos em títulos públicos, como Tesouro Direto, sem depender de um banco para isso. Então, assim, é incrível, é absurdo quando a gente começa a fazer esses cálculos. Então, é muito triste, né? Além de ser um absurdo, é muito triste a gente observar. E assim, eu estou exemplificando um único fundo, de um único banco, num oceano de opções que existem. Neste que a gente apenas utilizou como exemplo, nós temos mais de 400 mil pessoas que perdem 3% do patrimônio delas todos os anos através de um fundo, sendo que elas poderiam estar investindo o dinheiro por conta própria, direto no tesouro,
pagando só aquele 0,30%, que é a taxa anual de custódia, isso é uma cobrança feita pela Bolsa, usando uma corretora que não cobre taxa administrativa para o Tesouro Direto. Então, se a gente somar o número de investidores que perdem dinheiro todos os anos nesses fundos, que cobram taxas altas, absurdas, quantos milhões de brasileiros estão jogando milhões de reais no lixo todos os anos? E a alegria, claro, são dos banqueiros, né, dos donos dos bancos. Então, muitos desses lucros, gente, dos bancos, eles se originam da ignorância financeira das pessoas. E é essa ignorância que cria a oportunidade para eles de oferecer produtos de baixa rentabilidade. Então, uma coisa muito importante para a gente guardar, a ignorância financeira, ela custa caro sim, mas custa caro para quem a carrega. E aqui eu estou trazendo para vocês, né, é importante a gente corroborar aquilo que está dizendo, embasar em fatos. Então aqui eu trago uma parte da lâmina desse fundo que nós utilizamos apenas como exemplo. E aqui vocês podem ver, dentro das condições comerciais, olha, taxa de administração 3% ao ano, conforme eu reforcei com vocês, sem taxa de performance. Tá vendo aqui que nós temos também as opções de taxa de ingressão e taxa de saída, nós já vamos falar sobre elas. Tá? Então, 3% de taxa administrativa ao ano. Se isso já não fosse ruim o suficiente, vamos dar uma acompanhada na rentabilidade para vocês começarem a perceber o absurdo da situação. Nós estamos aqui olhando a rentabilidade e um detalhe importante. Está inclusive destacado ali, a rentabilidade informada ainda não foram deduzidos os impostos. Então, sobre a rentabilidade, nós ainda teremos a incidência do imposto de renda, que já vamos ver daqui a pouco. Então, este é mais um detalhe importante. Mas olha só, nós temos aqui um histórico de rentabilidade. Lembra que eu falei um mínimo de 2 anos? Mas assim, sempre busquem o maior período possível. 5 anos é excelente, 1 ano ainda é pouco. Então, nós temos aqui de 2015 a 2019, que são os anos fechados. Olha só, taxa nominal, por que é chamada de nominal? Porque ainda não estão descontados os impostos, então eu não posso dizer que é uma rentabilidade líquida, tá ok? Nós temos aqui, olha, em 2018, uma taxa nominal de rentabilidade deste fundo de 2,47, sendo que o CDI do período foi 6,42. Vocês não entenderam errado. É exatamente isso que eu estou dizendo. Em 2019, ele fechou o ano a uma taxa nominal, uma rentabilidade ainda bruta, não descontados os impostos, de 2,21%, sendo que o CDI do período foi acima de 5%. Quando a gente olha ali no quadradinho amarelo, o acumulado de 5 anos, nós temos aqui o fundo acumulando 32,57% de rentabilidade contra mais de 60% de CDI. Então, gente, aí é que a gente percebe a gravidade, a seriedade, né, da falta de conhecimento nas nossas vidas. Então, nós temos aqui um exemplo de um fundo que nos cobra 3% ao ano de taxa administrativa, ou seja, nós o remuneramos para que ele cuide do nosso dinheiro e faça investimentos inteligentes. E além de ele me cobrar 3% ao ano, ele está me entregando uma rentabilidade inferior, inclusive ao IPCA, ou seja, eu pago 3% ao ano, perco 3% do meu patrimônio para receber de volta uma rentabilidade inferior à inflação, ou seja, eu estou tendo perdas sobrepostas. Percebem nesse exemplo prático a importância do conhecimento que eu estou trazendo a vocês hoje? Vamos falar então da taxa de performance. Além da taxa administrativa, muitos fundos cobram taxa de performance. Então, o que é isso? O fundo ele vai ficar com uma parte da sua rentabilidade caso ele consiga uma performance muito boa. Eu vou dar um exemplo para que nós entendamos. Então, se o gestor do fundo conseguir superar o CDI, ele fica com 20% do que exceder. O cotista ele ficará somente com 80% daquilo que exceder o CDI. Chacoalhou tudo na cabeça? Calma que a gente vai entender melhor. Vamos usar esse exemplo então.
Vamos supor que esse rendimento bruto do fundo, já descontadas a taxa administrativa, foi de 15%. E que o CDI daquele ano foi de 10%. São números aleatórios só para facilitar a conta. O que isso significa? Que o fundo ele gerou um resultado 5% maior que o CDI. Ele superou esse benchmark que é o CDI. Só que aqui nós não vimos que ele tem 20% de taxa de performance. O que isso significa? Que ele vai ficar com 20% desses 5%. Então, eu vou perder ou vou remunerar o gestor do fundo em 1%, que é a taxa de performance. Então, no final, o que acontece? A rentabilidade desse fundo, já descontando a taxa administrativa, que era de 15%, na verdade será de 14%, porque esse 1% é a taxa de performance que é cobrada. Então, reforçando, quando a rentabilidade de um fundo é divulgada, ele já vai estar com a taxa administrativa e com a taxa de performance descontadas, mas é importante que vocês saibam que ela existe, que ela é cobrada não em todos os fundos, mas vocês precisam se certificar para que vocês entendam a rentabilidade, enfim, quais os custos e quais os retornos que vocês têm tido. Existe também uma taxa de entrada e saída que é assim, sequer é comentada muito nas finanças. Ela não é comum, é rara, mas existe. Ali na lâmina daquele fundo do Banco do Brasil que eu usei de exemplo, vocês viram lá que ela estava zerada, mas ela consta da lâmina, ela existe. Por quê? A legislação permite que ela seja cobrada. Então, toda vez que eu ingresso, pode ser me cobrada uma taxa, e quando eu saio do fundo de investimento também. Então, é importante só para conhecimento, para que vocês se certifiquem de todas as taxas que estão sendo cobradas antes da contratação. Para fechar essa questão de custos, vamos falar de tributação. Sobre fundos de investimento, gente, incide a cobrança do imposto de renda. E ela varia muito. Ela é definida em 3 frentes, com a base no tipo de ativos que esse fundo investe, no tempo de investimento e no vencimento de títulos. E aí aqui eu tenho resumo, não preciso se preocupar de memorizar, de gravar, isso são informações que vocês podem acessar quando forem utilizar. Mas aqui, para efeito de conhecimento e de estudo, é importante que nós tenhamos esse resumo. Para fundos de investimentos de ações e ETFs, existe uma tarifa única de 15% e independe do tempo de investimento. Os fundos imobiliários, eles têm uma tarifa também de 20%. Os demais fundos, eles são divididos em curto prazo e em longo prazo. Os de curto prazo, se for até 180 dias, a gente tem essa alíquota de 22,5% e acima de 180 dias. Os fundos de longo prazo, eles são divididos nesses 4 tempos de duração. Em resumo, falando de tributação, nós temos, elas variam de um mínimo de 15% até um teto de 22,5%, e aqui vocês têm o detalhamento, ok? Bom, quais os benefícios de se investir num fundo de investimentos? É possível, com essa prática, nós fazermos um investimento de uma única vez em diversos tipos de ativos e com valores menores do que se eu fosse montar a mesma carteira de investimento sozinho, por conta própria. Uma outra coisa muito importante é que a gente conta com profissionais especializados que escolhem os melhores ativos que vão compor aquela carteira de investimentos, sempre, claro, de acordo com o objetivo daquele fundo. Então, você ganha em escala, em diversificação e em rentabilidade. Um outro ponto que pesa muito na hora da decisão é que não é preciso estudar e conhecer individualmente cada um dos ativos, porque o gestor do fundo é pago para fazer isso em seu lugar. E aí diminui o risco da sua aplicação através de uma gestão profissional. Bom, algumas que nós podemos considerar desvantagens. A questão da autonomia. Você não tem nenhuma autonomia para decidir o que vai na carteira do fundo que você está investindo. Isso é uma responsabilidade do gestor. Custos e taxas. Esses custos e taxas que a gente acabou de aprender pagos para ter essa praticidade de investir nos fundos reduzem o retorno final. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva. Se vocês identificam e investem em um fundo que tem uma rentabilidade extremamente significativa, que está retornando para vocês 10, 12, 15, 20, 30% ao ano líquido,
Quando eu digo líquido, é já descontadas as taxas. Nós não estamos falando aqui da questão de tributação de impostos. Agora, se eu tenho um retorno extremamente significativo de 20, 25, 30% ao ano, eu particularmente, isso é um ponto de vista, não me importo de pagar taxa de performance e taxa administrativa, sendo que eu tenho tido um retorno extremamente vantajoso e significativo já descontadas essas taxas. Então, sempre avaliem isso. Não é algo negativo a cobrança dessas taxas. Depende da rentabilidade que esse fundo está te trazendo. É sempre uma relação custo-benefício. Então, é óbvio que se eu estou tendo 30%, 20% de retorno, essa instituição tem mais a que cobrar mesmo uma taxa administrativa e de performance em função do trabalho de qualidade que ela está me prestando. Mas é importante que vocês sempre analisem as duas pontas, porque senão a informação fica solta e não traz para vocês o embasamento necessário para a tomada de decisão. Uma outra desvantagem pode ser os prazos. Os prazos para resgate do valor investido nos fundos, eles exigem que você se programe para que você consiga ter o dinheiro de volta. Então, analisem sempre a liquidez de cada um dos fundos, D mais 30, D mais 32, D mais 60, D mais 10. Identifiquem o prazo para que vocês consigam se programar. E falando de garantia, fundos de investimentos, eles não possuem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, é muito importante que vocês escolham com critério e com segurança as instituições financeiras e as gestoras dos fundos. Alguns pontos importantes. Analisar a lâmina do fundo para conhecer em quais ativos ele investe o seu dinheiro e qual o histórico de rentabilidade. Lembrando que um mínimo de 2 anos. Verificar quais as taxas são cobradas e qual é o valor percentual dessa cobrança. Cobra taxa administrativa, mas de quanto? 1, 2, 3, 4%? A prática de mercado, vocês vão verificar aí nas pesquisas, tem sido de 2%, mas vocês encontram taxas mais atrativas. E a taxa de performance também é uma prática de mercado, a questão dos 20%. Confirmem a liquidez do fundo, né, depois de quanto tempo o dinheiro vai estar disponível na conta de vocês após solicitar o resgate. E não é preciso estudar e conhecer individualmente cada um dos ativos. Isso também ajuda muito na questão de quem está iniciando no mundo dos investimentos. Quais os tipos de fundos que existem? Nós temos fundos DI, de renda fixa, previdência privada, fundos de ações, fundos multimercado, fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs, os cambiais e as ETFs. Nós não vamos entrar hoje no detalhamento de cada um deles, isso vai ficar para uma próxima aula. Então, assim, informação sem utilização não tem significado nenhum, não é nada. Conhecimento é a informação que nós obtemos sendo colocada em prática na nossa vida. E nunca se esqueçam que a responsabilidade pela sua vida financeira e pelos seus investimentos, ela é somente sua e de mais ninguém.